Em todo vídeo que a gente fez do Aquele Brasileirão, sempre tem alguém nos comentários pedindo: fala do Brasileiro 2009, quando que vocês vão falar daquele título do Flamengo em 2009? Né? Chegou a hora de falar desse campeonato que realmente é reconhecido pela maior parte das pessoas como o mais emocionante da era dos pontos corridos. A gente pode destacar algumas das arrancadas mais fantásticas da história do campeonato, tanto do campeão Flamengo quanto do Fluminense fugindo do rebaixamento. Por outro lado, também teve uma grande amarelada do Palmeiras e muito mais histórias que isso que a gente vai contar agora depois da vinheta. O campeonato foi maluco, mas o regulamento não. O regulamento é bem simples, bem normal. Eram 20 clubes, todos contra todos em pontos corridos, que é o mesmo formato que está vigente no Brasileirão desde 2006. O campeão Flamengo começou aquele Brasileirão comandado por Cuca. O treinador vinha de um título carioca pelo clube, mas começou o Brasileiro mal. Tanto que na 13ª rodada, depois de um empate por 1-1 contra o Grêmio Barueri, deixando o time na 11ª colocação, Cuca foi demitido. Depois, no mesmo Brasileiro, ele daria a volta por cima, a gente vai contar mais pra frente. Mas enfim, o Flamengo ficou sem treinador, estava lá em 11º, e quem assumiu foi o Andrade, né, um ex-jogador histórico do clube, assumiu como interino. E logo de cara, o Andrade fez bonito, conseguiu vencer o Santos por 2-1 na Vila Belmiro, de virada. O que foi um grande feito, porque o Flamengo tinha um grande tabu contra o Santos na Vila Belmiro e tudo mais, então o Andrade foi ganhando confiança. Alguns treinadores que foram especulados naquela época, o Wagner Mancini foi especulado, até o ex-zagueiro Fábio Luciano, né, que tinha se aposentado dos gramados, jogou pelo Flamengo também, foi especulado para assumir o Fla, mas o Andrade foi conseguindo resultados, foi ficando, só que chegou na 21ª rodada e o time perdeu por 3-0 do Avaí na ressacada. O Avaí que vinha fazendo boa campanha, mas foi um placar, né, um tanto massacrante que, enfim, começou uma crise na Gávea que o time precisava se recuperar. O time naquela altura era 10º colocado, estava a 11 pontos do líder Palmeiras e a 7 do G4. Então, enfim, não tinha muita perspectiva, mas aí que começou a arrancada flamenguista a partir dessa derrota contra o Avaí e que o Andrade comandou essa série de vitórias. Até o fim do campeonato, o Flamengo só perdeu mais um jogo, ganhou enfim, não ganhou todos os jogos, mas não perdeu para os rivais diretos, né? O Inter, o Palmeiras, o São Paulo. Contra o Atlético Mineiro, inclusive, o time ganhou um jogo muito marcante no Mineirão, que teve um gol olímpico do Petkovic, que marcou a campanha. A gente vai ver agora esse gol. E o Pet na cobrança do escanteio, fechadinho! Gol! E por grandes atuações como essa do Pet no Mineirão e também com jogadores em grande fase, né? Léo Moura, Adriano, enfim, o Flamengo conseguiu um aproveitamento acima de 78% nas últimas 17 rodadas, enquanto os outros adversários que tinham ali uma gordura foram vacilando, né? A amarelada talvez não tenha sido só do Palmeiras. O Palmeiras ficou na liderança da 21ª à 33ª rodada daquele brasileiro, né? Comandado por Muricy Ramalho, que vinha de outros títulos brasileiros, com o São Paulo. E aí o Palmeiras era o grande favorito, depois que o Palmeiras perdeu a liderança, o Inter, o São Paulo chegaram a assumir, e o Flamengo foi lá crescendo, ninguém segurava a liderança, até que na penúltima rodada, quando o São Paulo liderava, o Flamengo finalmente assumiu a liderança pela primeira vez, logo na penúltima rodada. Que o São Paulo perdeu um jogo para o Goiás no Serra Dourada, enquanto isso o Flamengo ganhou do Corinthians num jogo que foi em Campinas. Enfim, o mando de campo esquisito aí, o jogo foi em Campinas e foi 2-0 para o Flamengo, mas o que marcou esse jogo foi uma cobrança de pênalti do Léo Moura, que o Felipe, goleiro do Corinthians, sequer pulou para defender o pênalti. E aí muita gente diz que ele fez isso de propósito, né? Já que prejudicou Palmeiras e São Paulo, dois rivais do Corinthians que estavam disputando o título brasileiro com o Flamengo. O Felipe depois se defendeu, depois de anos ele falou que não, que ele realmente achou que o Léo Moura ia bater no meio do gol e até disse que tinha até uma mala branca do Inter naquele dia, que eles ganhariam dinheiro enfim, só se empatasse o jogo lá, segurasse o Flamengo, eles iam ganhar uma mala branca. Mas fato é que o Flamengo assumiu a liderança, faltando uma rodada, e na última rodada chegaram com chance de título o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo e o Inter, né? O campeonato mais emocionante, pelo menos a reta final, com certeza.
E na rodada final, a tabela colocou desses times brigando pelo título, o São Paulo enfrentando o Sport no Morumbi, o Inter enfrentando o Santo André no Beira-Rio, o Flamengo pegando o Grêmio no Maracanã e o Palmeiras pegando o Botafogo no Engenhão. E bom, aí foi mais uma polêmica desse campeonato, porque o Grêmio, que já não disputava mais nada no Brasileiro, disse que ia dar férias para os jogadores, férias antecipadas, né, para muitos titulares do elenco, e entrar com um time meio reserva ali, com alguns titulares, mas com um time mais para o reserva, com muitos jogadores vindos das categorias de base. Acontece que esse elenco do Grêmio, até que depois foi se revelar um time bem interessante, né? Tinha Marcelo Groy no gol, dois caras que disputaram a Copa do Mundo agora e foram até destaque, o Mário Fernandes, né, que foi lateral pela Rússia, era o lateral do Grêmio, tinha o Douglas Costa no ataque, enfim, um time bem interessante, mas eram jogadores muito jovens e, enfim, parecia que o Grêmio estava entregando ali de bandeja o título pro Flamengo, né, para prejudicar o rival Inter. Mas não foi assim que começou o jogo. O jogo começou com um gol de Robertson e o Grêmio abriu o placar contra o Flamengo no Maracanã. E logo em seguida, no Beira-Rio, o Inter começou a vencer o Santo André. E aí, isso durou, depois o Flamengo empatou logo em seguida, né, com o gol do zagueiro David Braz, mas ainda assim o Grêmio estava segurando o Flamengo no Maracanã, isso até a virada do primeiro tempo, e o Inter era campeão brasileiro. O Inter foi campeão brasileiro por 1h10, começou a fazer vários gols no Santo André, né, acabou sendo uma goleada, enfim, parecia que o Inter ia sair da fila, né, de muito tempo, desde 79 não conquistava um título. Teve até esse momento aí que a gente vai mostrar, o torcedor descobriu que foi um gol do Flamengo, que o Flamengo com o Ronaldo Angelim acabou virando em cima do Grêmio no Maracanã. Título brasileiro sonhado, velho. 30 anos. Contra o Flamengo, não. Pois é, o Flamengo virou o jogo. Enfim, né, fica no ar se o Grêmio deu uma amolecida ali ou não. Fato é que recentemente o Douglas Costa, né, que era jovem nesse ano, ele deu uma declaração dizendo que assim, eles até entraram, né, pra jogar, pra ganhar, mas depois do intervalo, quando eles viram no vestiário que eles que estavam dando o título pro Inter, que eles estavam ali um time de jovens jogando contra o que ele considerou que era o melhor time do Brasil no momento e dando o título pro rival do Inter, que isso não ia dar certo e que assim, eles não fizeram muita força no segundo tempo, segundo o Douglas Costa, né? Tomaram o gol e ele falou, aí no final dava umas pedaladas, uma pedalada pra cá, outra pra lá, tudo longe do gol. Enfim, Douglas Costa deu a entender que o Grêmio no final fez corpo mole pro Flamengo não perder o título. E aí o Flamengo então venceu esse jogo por 2-1, o Inter acabou ganhando de 4-1, ficou com o vice-campeonato, o São Paulo ganhou do Sport de 4-0 também, conseguiu ficar com a terceira colocação, e o Palmeiras que foi o grande derrotado nessa rodada final, porque o Palmeiras acabou perdendo para o Botafogo no Engenhão, e como o Cruzeiro ganhou do Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras não foi nem para Libertadores, de virtual campeão brasileiro em uma parte do campeonato, para nem para nem ir para Libertadores, né? Enfim, uma grande tristeza para o torcedor palmeirense. Mas vamos lembrar o time do Flamengo que entrou nessa última rodada contra o Grêmio, né? O time base, mais ou menos, campeão brasileiro. O Flamengo foi a campo no jogo decisivo com o Bruno, aquele goleiro Bruno, né? Que depois foi preso, Leonardo Moura, David Braz, Ronaldo Angelim e o lateral Juan. Aí no meio de campo, Ayrton, Toró, Williams e Petkovic. No ataque, Zé Roberto e Adriano. Everton, o Everton que agora joga no São Paulo, Fierro e Kleberson, o Kleberson pentacampeão mundial, entraram no time durante o jogo. Esse elenco tinha também Maldonado, Emerson Sheik, tinha outros jogadores famosos até hoje, comandados pelo Andrade. Não faltaram candidatos a craque naquele Brasileirão. No Flamengo mesmo, o Petkovic talvez teve a sua melhor fase no Brasil, né, da carreira, naquele segundo turno do Brasileirão de 2009, foi muito decisivo. O São Paulo, que vinha embalado do tri brasileiro, tinha jogadores em ótima fase, né? Miranda, Hernanes, o Rogério Ceni ainda, o Washington lá na frente, o Atlético Mineiro com o Tardelli muito bem, o Corinthians tinha Ronaldo, o Palmeiras quando estava lá em cima, Cleiton Xavier, Diego Souza, todos em ótima fase. Mas é quase unanimidade que o craque daquele Brasileirão, pelo menos o símbolo da conquista do Flamengo, foi o Adriano. Porque da mesma forma que o Flamengo se recuperou ali, saiu do fundo do poço, né, no Brasileiro praticamente, para o título, o Adriano teve essa trajetória também naquele ano. No primeiro semestre, ele enfim, que já vinha lá de algumas turbulências na Inter de Milão, teve um momento que ele desapareceu,
passou dias desaparecido, chegaram até a ter notícias de que, enfim, que ele tinha sido sequestrado, que ele tinha morrido, passou dias sem notícia, até que ele reapareceu, dizendo que ele estava, na verdade, lá na Vila Cruzeiro, né, na comunidade que ele cresceu, lá, enfim, procurando, enfim, assumindo que ele estava com problemas psicológicos lá, que ele estava buscando apoio, e chegou a falar que ele ia abandonar o futebol, e ficou essa impressão. Mas pouco depois ele foi anunciado como reforço do Flamengo, rescindiu o contrato com a Inter de Milão e foi para o Flamengo. E também não foi assim que ele chegou já brilhando, não. Quando ele chegou ele teve alguns problemas ali, mas ao longo do Brasileiro ele começou a embalar, foi muito decisivo, fez muito gol nessa competição, né? Foi até o artilheiro, depois a gente vai falar. E enfim, ele estava tão em grande fase no final do ano que tudo indicava que ele seria um dos atacantes do Brasil na Copa de 2010. Só que depois, no ano seguinte, ele se envolveu em muitas polêmicas, né? Apareceu numas fotos com armas, enfim, faltou em treinos, teve essas coisas. E aí acabou que o Dunga, né, que era um treinador muito linha dura, não levou o Adriano. Depois ele deu entrevistas falando que ele pensou em levar o Adriano, mas não levou, né? Acabou levando jogadores como o Grafite, o Nilmar, né, o Luiz Fabiano, o Robinho. Esse que foi o ataque da seleção na Copa 2010. Talvez se o Adriano tivesse um comportamento melhor no primeiro semestre, ele teria ido também. O Adriano foi o artilheiro daquela competição, né, jogando pelo Flamengo com 19 gols, dividindo a artilharia com o Diego Tardelli, que também jogou muito, né, jogando no Atlético Mineiro. Depois ele foi até campeão da Libertadores pelo Galo, mas talvez tenha sido a melhor fase dele no Atlético Mineiro. Naquele Brasileiro, só que o time foi apenas 7º colocado. Logo atrás, na tabela de classificação, na tabela de artilharia, o Val Baiano, né, um surpreendente atacante do Grêmio Barueri, que foi uma das surpresas daquela competição, acabou fazendo 14 gols. Né, um dos jogos mais marcantes foi um 4-0 contra o Náutico na Arena Barueri, que o Val Baiano fez os 4 gols. Até por uma época foi a maior pontuação da história do Cartola, tal. É um jogo que ficou lembrado. E logo atrás deles, quem veio ali também na tabela de artilheiros foi o Alexandre pelo Inter e o Washington pelo São Paulo, que também estavam em grande fase. Talvez se São Paulo ou Inter fossem campeões brasileiros como chegaram perto de ser, esses dois teriam uma passagem mais lembrada pelas torcidas dos dois clubes, que eles eram muito goleadores naquele ano. O jogão daquele Campeonato Brasileiro aconteceu na 33ª rodada, quando ficaram frente a frente o Cruzeiro, que vinha embalado de 5 vitórias seguidas, brigando pelo G4, contra o Fluminense, que estava ali no limbo ali da zona do rebaixamento, praticamente enterrado, porque, enfim, estava muito longe de sair da zona de rebaixamento. Os dois times se enfrentaram no Mineirão e o jogo começou com a torcida cruzeirense ovacionando o Fred, que tinha lá uma passagem marcante pelo Cruzeiro antes, estava com a camisa do Fluminense, mas a torcida não deixou de festejar o seu ídolo. Mal sabiam o que o Fred ia aprontar contra o Cruzeiro naquele dia. Acabou não comemorando os gols, mas aprontou contra o Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro saiu na frente, né? No primeiro tempo, o Cruzeiro abriu 2-0 com gols do Jonathan e do Wellington Paulista. Podia ser mais até, porque o Wellington Paulista ainda perdeu um pênalti. Mas aí no segundo tempo, né? Foi o momento da virada do Fluminense mesmo. O Fluminense, virada de fase, né, naquele Brasileiro, o Fluminense virou com 2 gols do Fred e um gol do zagueiro Gum, e o Fluminense saiu do Mineirão ganhando por 3-2, foi uma vitória que deu muita força para a arrancada, aquela grande arrancada da campanha do Fluminense, que a gente vai lembrar agora alguns detalhes. O Fluminense teve um primeiro turno desastroso naquele Campeonato Brasileiro, foi treinado por nomes como Carlos Alberto Parreira, Vinícius Eutrópio, enfim, e só perdia, fez um primeiro turno muito fraco, até que chegou um momento, a 11 rodadas do fim, que o time tinha mais ou menos 98, 99% de chances de ser rebaixado, segundo as estatísticas, segundo os levantamentos matemáticos. E foi aí que começou aquela arrancada inesquecível, comandada pelo Cuca, né? O Cuca que saiu do campeão Flamengo, como a gente falou no começo do Brasileiro, depois ele assumiu o rival Fluminense e fez isso aí. Nas últimas 11 rodadas, o time ganhou 8 jogos, empatou 3, e isso foi suficiente para conseguir reverter esse cenário de praticamente rebaixado, assim, de 99% de chance de ser rebaixado. O Fluminense chegou lá na última rodada contra o Coritiba, no Couto Pereira, precisava apenas empatar, conseguiu esse empate e conseguiu. Esse time ficou marcado como time de guerreiros. Em paralelo a isso, também fez uma grande campanha na Sul-Americana, chegou na final, acabou perdendo para a LDU, né, uma pedra no sapato do Fluminense, mas enfim, uma das grandes histórias daquele Brasileirão com certeza foi essa arrancada do Fluminense. Inesquecível, né? Sempre que vê um time afundado lá na zona de rebaixamento, sem chance, lembram desse time do Cuca, que de 99% de chance de rebaixamento conseguiu escapar.
Esse campeonato teve bastante polêmica, né? A gente lembrou já aqui que o pênalti que o Felipe, o goleiro do Corinthians, não pulou na bola, o Grêmio escalando um time reserva na última rodada, talvez para prejudicar o Inter, mas a polêmica que a gente elegeu como a grande polêmica daquele campeonato tá até os dias de hoje respingando aí, inclusive nesse ano ela foi muito lembrada porque teve uma confissão do árbitro Carlos Eugênio Simon. A situação é a seguinte, na 34ª rodada, o Palmeiras enfrentava o Fluminense. O Palmeiras tinha acabado de perder a liderança, mas saiu na frente no jogo, e com isso ele retomava a liderança. Esse lance, né, o 1-0 do Palmeiras, foi um escanteio cobrado pelo Figueiredo, que o Obina venceu ali a zaga, e chegou de cabeça e fez o gol. E aí o Simon anulou o gol e deu uma falta inexistente. Ninguém nunca conseguiu ver que falta era essa no lance, mas enfim, parecia mais um erro de arbitragem trivial, né? Aconteceu ali, os palmeirenses se revoltaram. Da pequena área, é pra onde a bola vai, pega o rebote o time do Palmeiras. Tentou ajeitar o Maurício, de novo o Figueiredo, outro cruzamento pra área. Gol! O juiz está marcando uma falta, o juiz está marcando uma irregularidade. Acabou que o Fluminense ganhou aquele jogo por 1-0 e enfim, depois o Palmeiras não teve psicológico para se recuperar desse baque. E acontece que agora, em 2018, num programa no Fox Sports, o Simon, com o Obina presente, admitiu que ele errou conscientemente. Que na verdade ele sabia que não foi falta, mas ele quis compensar, porque ele disse que não era escanteio, era tiro de meta. E como ele sabia que tinha marcado o escanteio errado, ele não queria que saísse um gol do erro dele. Então ali ele falou que foi um perigo de gol. E aí ele viu ali que o zagueiro se afastou lá, falou marcar falta no zagueiro do Fluminense, enfim, anulou, sabendo que errou. Vejam a forma que ele falou no Fox Sports e que revoltou os palmeirenses aí que já tinham uma pulga atrás da orelha. Depois da confissão do Simon, então a revolta foi muito grande. Não foi escanteio, era tiro de meta. Tá? Era tiro de meta. Depois foi cobrado escanteio na primeira trave, o zagueiro afastou e aí deu rebote e o Obina foi e fez o gol. E eu apitei antes, tá? Mas hoje assumo que realmente não. O gol foi legal, Obina. Oi, meu. Só que era, sabe o que era? Era tiro de meta. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. É verdade seja dita que todos os times que estavam ali brigando pela ponta deram uma certa amarelada nesse campeonato, né? O São Paulo e o Inter também tiveram a taça na mão em alguns momentos, mas tropeçaram e o Flamengo foi lá com a sua arrancada na reta final, conseguiu ser campeão. Mas nenhuma amarelada, nenhuma decepção foi tão grande quanto a do torcedor palmeirense. Porque, enfim, o time chegou a ser apontado como muito favorito. O time fez um primeiro turno muito bom, né? Com Cleiton Xavier, Diego Souza em grande fase, como a gente comentou, o Obina também. E, por exemplo, na 27ª rodada, depois que ganhou do Santos na Vila Belmiro, o time tinha 5 pontos de vantagem do São Paulo, que era o segundo colocado. Enfim, e olhando os jogos finais na tabela, parecia que era uma sequência fácil. Enfrentava clubes ali brigando pelo rebaixamento, como o Náutico, como o Santo André. Só que perdeu, por exemplo, esses 2 jogos e perdeu muitos outros jogos considerados fáceis. Acabou que o Palmeiras teve essa amarelada, perdeu a cabeça na reta final. Um time que tinha o Muricy, né, como treinador, vinha de 3 títulos brasileiros com o São Paulo, depois foi campeão com o Fluminense também. Mas aquele ano alguma coisa aconteceu que os palmeirenses perderam a cabeça e começaram a perder jogos. E aí a gente vai lembrar de algumas imagens marcantes, né, dessa derrocada palmeirense na reta final. Teve, por exemplo, a briga do Obina contra o Maurício no intervalo, saindo do campo ali no intervalo, né? 2 jogadores do Palmeiras, o time perdendo para o Grêmio. Enfim, trocaram um soco lá entre eles. Teve o pênalti perdido pelo Wagner Love contra o Flamengo no Maracanã. O Wagner Love mandou a bola ali na lua do Parque Antártica, enfim. E o Wagner Love era um jogador que chegou lá no meio do campeonato, deu muita esperança para a torcida que ia reforçar o elenco, só que na verdade quando ele chegou que o time começou a ir mal, né? E o Wagner Love tinha aquela história que ele chegou a vestir a camisa do Corinthians antes de uma apresentação lá, então o torcedor palmeirense já não tava com aquela simpatia com o Wagner Love, e como ele jogou mal, enfim, chegou a ter um episódio que ele foi no banco ali sacar dinheiro e foi agredido por torcedores, trocou soco com torcedores, então tudo isso aconteceu com o Palmeiras quando estava mais ou menos com a taça na mão, mas aconteceram todos esses desastres
que o time acabou perdendo esse título, não foi nem para Libertadores, como a gente falou, chegou na última rodada podendo ser campeão, não foi nem para Libertadores, mas pelo menos uma cena vitoriosa vai ficar nessa campanha, que foi o golaço que o Diego Souza fez contra o Atlético Mineiro, que talvez seja o gol mais bonito da história dos Brasileirões, um dos gols mais bonitos certamente. Vamos lembrar desse gol pelo menos, que é o momento da campanha palmeirense aí, que pode ser lembrado com algum carinho pelos palmeirenses. Aí a bola do Éder Luiz, jogou contra o Patrimônio, jogou contra o Wagner 9, chegou o Coelho Carini, arriscou pro gol, Diego Souza! A gente falou que o Grêmio Barueri, um time que nem existe mais, fez uma campanha bem legal ali, ficou no meio da tabela nesse brasileiro, mas a zebra que a gente vai eleger foi o Avaí. O Avaí terminou na 6ª colocação, e se fosse hoje em dia, né, que são 6 vagas para Libertadores, tem aquelas 2 vagas da pré-Libertadores, o time até iria para pré-Libertadores, né? Naquela época era só G4 mesmo, mas o time do Silas fez muito bonito, ganhou 15 jogos naquele torneio, fez 61 gols, uma campanha muito respeitável, né, com o Silas treinador, que trouxe o time da Série B, enfim, tinha jogadores como o Eduardo Martini no gol, Marquinhos, né, um eterno ídolo do Avaí, estava nesse time, o William Batoré, aí, famoso também pelo Santos, nesse time, o Muriqui em grande fase. Então esse Avaí, inclusive a gente lembrou que chegou a ganhar de 3-0 do líder Flamengo, quando não era líder, né, do campeão Flamengo, num jogo que marcou a virada do Flamengo. Enfim, fez muito... Na ressacada, poucos times ganharam do Avaí. Teve uma campanha muito boa mesmo nesse Brasileirão. Melhor campanha da história do Avaí nos Campeonatos Brasileiros em 2009. Os 2 últimos colocados daquele Brasileirão foram o time de Pernambuco, o Sport e o Náutico, né? Então o futebol pernambucano foi desastroso naquele Brasileirão. A zona de rebaixamento tinha também o Santo André, que tinha o Marcelinho Carioca, né, jogando ali nessa... Enfim, o Santo André até roubou uns pontinhos ali, mas não teve time para se manter na Série A. E o Coritiba, que também caiu, né, e a queda do Coritiba acaba sendo a mais emblemática desses times que caíram, porque o Coritiba foi na última rodada, um jogo em casa, o Couto Pereira lotado ali com mais de 30 mil pessoas. O Coritiba precisava ganhar do Fluminense, né, o Fluminense que vinha daquela arrancada surpreendente. E pois é, o Coritiba apenas empatou, e esse empate acabou rebaixando o time, que não passou a maior parte do campeonato assim brigando para não cair. Então a torcida se revoltou tanto que teve uma invasão de campo imediatamente quando acabou esse jogo empate. Alguns torcedores invadiram o campo, teve 17 feridos, teve policial desmaiado saindo do campo, destruíram boa parte do Couto Pereira. Uma das cenas mais lamentáveis, né? Acho que a cena mais lamentável da história do Coritiba foi nesse rebaixamento, enfim. Acabaram, depois também fora do estádio, teve muita confusão, foi muito triste o que aconteceu. A gente está falando que esse campeonato é muito maluco, e a última maluquice então vem aqui na grande goleada daquele campeonato, que foi de um time rebaixado contra o campeão. Na 6ª rodada, o Coritiba ganhou de 5-0 do Flamengo no Couto Pereira, que, enfim, é um confronto bem cheio das curiosidades, né? Ele estava devolvendo a goleada que o Flamengo aplicou de 5-0 do Brasileiro de 2008, né, jogando no Rio, mas também mantinha um tabu, que desde 98 que o Coritiba não perdia para o Flamengo no Couto Pereira. Inclusive o Flamengo perdeu no Paraná para todo mundo, né? Pro Paraná, pro Atlético Paranaense. Naquela época o Flamengo não ganhava de jeito nenhum no Paraná, e naquele Brasileiro, logo na 6ª rodada, tomou de 5 do Coritiba. Enfim, já começou a crise flamenguista, que depois derrubou o Cuca, e depois o resto é a história que a gente já contou, e o Coritiba acabou caindo apesar de ter a goleada do campeonato. E é isso, aquele Brasileirão foi mesmo sensacional. Todo mundo que viveu aquela época vai ter alguma lembrança desse ano de 2009, porque foi um campeonato muito eletrizante mesmo. Então você que lembra alguma coisa que a gente não falou aqui do vídeo, alguma coisa com certeza a gente esqueceu, fala aí nos comentários e compartilha com o seu amigo, tanto flamenguista quanto de qualquer um dos outros clubes aí, que foi um Brasileirão muito legal. E qual que é o próximo Brasileirão que você quer que a gente fale? Também menciona aí nos comentários, vai ter mais programa Aquele Brasileirão. Curtam esse vídeo, sigam o canal, compartilhem e até a próxima. Um abraço!